Olá, caríssimos. Neste vídeo continuaremos trabalhando o conceito de função através da representação gráfica. Este exercício apresenta a seguinte questão. Um copo inicialmente vazio foi enchido de água por meio de uma torneira com vazão constante. O gráfico mostra a altura da água do copo em função do tempo durante o seu enchimento até a boca. Aqui o gráfico no eixo do Y, no eixo das ordenadas, a altura do nível da água e no eixo do X o tempo. De acordo com o gráfico, um formato possível do copo é... Bom, esse exercício é bem comum nas provas do Enem. E o mais importante será avaliar a taxa de variação. Então, para decidir qual dos copos, qual dos recipientes corresponde à questão, vamos pegar aqui um recipiente com esse formato cônico. Então aqui vamos pegar esse, como se fosse essa taça, esse formato aqui cônico. Bom, o que a gente observa? Que na hora que você começa a encher essa taça, ela vai ganhando aqui, o nível da água vai ganhando uma certa altura, né? Então você vai ter aqui o nível da água igual a esse valor que eu vou chamar aqui de H1. Na hora que eu colocar o mesmo volume de água aqui em cima, o que vai acontecer? Essa água, o equivalente a essa água, vai se espalhar. E eu vou ter aqui um acréscimo do nível da água, um acréscimo menor. Então aqui nós vamos ter aqui uma variação no nível da água que eu vou chamar de H2, que é menor do que esse H1. Quando a gente tiver quase atingindo a boca dessa taça, esse volume de água, que é igual a esse, se eu for representar ali, ele vai estar mais espalhado. E se ele vai estar mais espalhado, ele vai ocupar aqui, ele vai se relacionar com uma altura que eu vou chamar aqui de HN, que é menor ainda. Então, o que a gente está observando? Bom, a gente está observando que, à medida que o tempo passa, a água vai subindo cada vez menos no copo. O mesmo volume vai dando acréscimo de altura diferente. Na hora que a gente representa aqui no plano cartesiano, para um determinado intervalo de tempo, nós vamos ter aqui uma altura H1. Quando eu passo o mesmo intervalo de tempo e, portanto, a mesma quantidade de água, nós vamos ter aqui uma variação no nível da altura menor ainda. Aqui, a mesma quantidade de água, eu vou ter um H3 menor ainda, e assim sucessivamente. Então, o que a gente observa? A gente observa que essa taxa de variação, que é o ΔY dividido pelo ΔX, tá ficando aqui nesse recipiente cada vez menor. Isso é justamente o oposto do que acontece na figura. Na figura, o que a gente tem ali? Bom, na figura, nós temos justamente o inverso, na medida em que, para um determinado intervalo de tempo, o nível da água sobe uma certa quantidade. Tá certo? Para o mesmo intervalo de tempo, no problema ali da figura, o nível vai aumentar mais. O mesmo intervalo de tempo aqui, vou ter o nível da água subindo mais ainda. E a gente observa que essa análise descarta essa possibilidade aqui desse copo, dessa taça, no formato cônico. Aqui esse copo tem formato de um tronco de cone, mas também a boca vai abrindo e, portanto, o ganho de altura no nível da água vai ser cada vez menor.
Aqui, apesar desse formato ser de uma esfera cortada, você tem a boca dessa esfera cada vez sendo maior e, portanto, o nível da água vai diminuir. Uma análise completamente análoga. Então, o que a gente espera desse recipiente? O recipiente que tem essa curva deve ser justamente o inverso daquele cone. Ou seja, um cone virado no sentido contrário. Por que contrário? Porque ele vai subir menos e à medida que vai chegando na boca, vai subindo cada vez mais. Então sobra a alternativa B. Esse problema já apareceu no Enem, só que era o inverso. Ele dava o recipiente no formato de ampulheta, e pedia para você escolher o gráfico. Então, o problema conceitual não precisa fazer muita conta, mas você precisa analisar bem o conceito de taxa de variação, que é fundamental no estudo das funções. Tá certo? Bom, continuando a nossa discussão, vamos trabalhar esse problema que caiu na Faculdade de Medicina da Santa Casa, em 2008. O problema propõe o seguinte: segundo estudos publicados, a chance de um indivíduo sofrer um acidente de trânsito após ingerir N doses de bebida alcoólica, quando comparado com seu estado sóbrio, é aumentado em um número aproximado de vezes de acordo com a função Cn igual a meio vezes 7n ao quadrado menos 18 vezes n mais 14 para n maior ou igual a 2. O gráfico que descreve corretamente a função Cn de 2 a 10 doses é... Bom, nós estamos numa prova de múltipla escolha, nós temos que agir de maneira adequada. Se esse problema é apresentado numa prova dissertativa, você tem que analisar que essa função é uma função do segundo grau e o seu gráfico é uma parábola. E aí você teria que achar as raízes, analisar o vértice da parábola, a concavidade da parábola. Só que numa prova de múltipla escolha, você vai perder muito tempo fazendo esse gráfico para depois escolher a alternativa correta. Então o que cabe nesse exercício é pegar um dos pontos apresentados aqui e ver se dá para eliminar as alternativas erradas. Note que no primeiro gráfico aqui da alternativa A, quando o n, o x é igual a 2, o y é 3. Aqui nesse ponto, quando o x é 2, o y vale 3. Aqui também x2, o y 3. Então pegar o n igual a 2 não é uma coisa muito interessante, porque eu vou ficar entre três opções. Então vou olhar aqui, vou ler e ver que quando n for 4, o y vai dar 27. Quando o n for 4, o y vai dar 27. N4, 96. N4, 52. N4, 12. Então pegar o n igual a 4 é interessante porque está dando valores diferentes em 4 dos gráficos. Então eu vou substituir e vou calcular o valor numérico daquela função quando n for igual a 4. Então nós vamos ter que o Cn, o C4 é dado por aquela expressão, vai dar meio que multiplica 7, 4 elevado ao quadrado, menos 18 vezes 4, mais 14. E aí a gente vai calcular esse valor numérico. Com atenção para não errar, a gente vai fazer essa continha aqui. Ocorre que aqui nós vamos ter 4 ao quadrado, 16, que multiplicado por 7 vai dar 121. Aqui 4 vezes 18 vai dar 72, que eu vou somar com 14 e a gente vai obter o valor numérico dessa função quando c é igual a 4. Aqui vai dar 54 dividido por 2, que vai resultar 27. Com isso a gente elimina essa alternativa, porque aqui quando n for 4, o y vai dar 12. Aqui, quando n for 4, o y dá 92. N4, o y dá 52. Então, nós vamos ficar entre a alternativa B e C. E para diferenciar qual das duas alternativas, eu vou pegar um ponto que tem par ordenado diferente. Aqui, n igual a 10, o y é 267,
n igual a 10, o y 447. Inclusive, o 10 é um número bem favorável para fazer conta, porque na hora que você vai calcular o C para 10 doses, vai ficar meio vezes quando? 7 vezes n ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Vezes 7, já escrevo 700. Menos 10 vezes 18, 180. E aí vou somar o 14. E aí eu faço essa conta com um número favorável e um número adequado, porque diferencia um desses dois gráficos. E aí eu vou ter o valor do C10 igual a 267. Aqui C igual a 10 deu 447. Então não é essa a alternativa, ficamos só com a alternativa B e está respondida a pergunta. Note que esse valor também, o C igual a 10, eu ficaria entre a alternativa E e a B. Mas pelo N igual a 4, ficou só com a alternativa B. Ok? Então esse problema da medicina da Santa Casa, um probleminha bem fácil, mas você tem que resolver de maneira segura e da maneira adequada para a prova de múltipla escolha. O próximo exercício que a gente vai trabalhar é esse problema da UEL, que caiu em 2017 ou 2016. O enunciado diz o seguinte: no plano cartesiano ao lado, cada um dos pontos representa a massa de um medicamento existente no sangue de um animal no instante t em que foi feita a medição, depois do instante inicial daquela aplicação. Considerando todos os instantes entre as medições apresentados no plano cartesiano, responda os itens a seguir. Então ele apresenta aqui no plano cartesiano que no tempo 1 hora depois que foi feita a aplicação no animal, a quantidade de medicamento é 600 miligramas. Depois de 2 horas da aplicação, a quantidade reduziu para 40 miligramas. 3 horas, um valor aqui não muito determinado, porque eu sei que fica entre 28 e 32. E tempo 4, 24. Aí ele diz no item A: sabendo que a relação que descreve a massa M do medicamento após 3 horas da aplicação é dada por, M de T é dado por essa expressão, uma constante C dividido por D mais a variável T, onde C e D são constantes. Determine C e D na relação dada. Justifique a resposta. Bom, essa relação aqui, essa função, ela é bastante complexa, né, pro ensino médio. Ela vai ser uma hipérbole, que a gente vai trabalhar futuramente. Mas aqui, o que ele está pedindo é para a gente descobrir essas constantes baseado nos dados do problema. E o que a gente vê é que aquele par ordenado x igual a 1, y igual a 60, que nesse caso aqui vai ser t igual a 1, m igual a 60 miligramas, a gente pode pegar esse par ordenado e substituir nessa expressão algébrica. Não interessa se ela é hipérbole, não interessa que figura é. Só sei que quando t for igual a 1, a massa vai ser 60. E aí eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas. 60 que multiplica d mais 1. Isso vai ser igual a constante. Ele pede para descobrir a constante c. Eu tenho aqui a equação 1. Certo? Bom, o outro ponto que eu vou pegar, pode ser um ponto qualquer, mas vamos pegar esse ponto aqui, que é o par ordenado 2, 40. Então, para t igual a 2, a massa de medicamento no corpo vai ser 40. Substituo naquela expressão algébrica, 40 vai ser C dividido por D mais 2, e aqui deu uma outra equação com as mesmas duas incógnitas. Então, eu vou ter aqui 40 vezes D mais 1 igual a C. Essa é a segunda equação. E a gente vai aqui igualar as duas equações e nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui 60 D mais 1 vai ser igual a 40 D mais 1. Fazendo essa conta aqui, nós vamos obter 60D
mais 60 igual a 40D mais 40. Portanto, nós vamos obter o valor de D igual a 1. Assim, podemos descobrir o valor daquela constante, C, vai ser igual a quanto? C igual a quanto? C igual a 60, D mais 1. Só que o D vale 1. Portanto, 2 mais 1, 1 mais 1, 2, vezes 60, vai dar 120. Tá certo? Essa vai ser a resposta do problema, do item A. No item B, no item B, ele pergunta o seguinte: após quanto tempo da administração a massa desse medicamento será inferior a 60% da massa que foi medida no instante 2 horas? E ele pede para justificar a resposta. Sempre você, numa prova dissertativa, vai justificar a resposta, mas ele fala apresentando cálculos. Então, primeira coisa, é ler no gráfico que no instante 2 horas, a massa vai ser igual a 40. Certo? Aí ele pergunta o quê? Em quanto tempo, qual é o tempo que a massa vai se reduzir a 60% desse valor? Então ele quer que a massa atinja o valor 60 por 100 vezes 40. E a gente vai ter aqui que essa massa vai ser igual a 24. Quanto tempo a massa vai atingir 24 miligramas? Bom, poderíamos vir no gráfico aqui e ver 24 miligramas corresponde a T igual a 4. Mas ele pede para justificar a resposta com cálculo. Então, nós vamos aqui esclarecer um pouquinho mais o nosso raciocínio, pegando que aquela função, o que nós tínhamos lá? Que ela é a constante C, que descobrimos, 120, dividido pela constante D, 1, mais T. E aqui a gente vai resolver esta equação, 120 dividido por 1 mais T igual a 24, uma equação do primeiro grau, bastante concentração para não errar. Aqui vai dar 24, 1 mais T. Certo? Na prova, quando eles pedem para justificar o cálculo, você não precisa ficar justificando a distributiva, o passo para cá. Você mostra o central do raciocínio. A porcentagem 60% de 40, você substituiu a expressão. Agora, aqui você pode responder para o examinador diretamente a resposta 4. Só que num problema contextualizado, não esqueçam de colocar unidade. A Unicamp é muito severa nisso. Ela chega a descontar 50% da nota se no problema de matemática você não colocou unidade. Então aqui T igual a 4 horas. Certo? Obrigado. Por hoje é só.